Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, na lição para jovens, a lição de número 2, o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto e também, se você quiser baixar grátis os slides da leitura diária, fique à vontade e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A leitura diária de segunda-feira, em Mateus capítulo 1, e o versículo de número 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, porque eles ainda não eram casados, apenas tinham o compromisso do casamento, mas não eram casados ainda, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal, ela é importantíssima. Está registrada no livro de Isaías, capítulo 7, e o versículo de número 14, também Mateus 1, 23, Lucas 1 e 27, e também o versículo 34. Em resposta à indagação de Maria, quando Gabriel visitou Maria para informar a Maria que dela nasceria Jesus Cristo, Filho de Deus, então Maria pergunta-se para o anjo: como? Aí Gabriel responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas também registrou essas palavras no capítulo 1 e no versículo 35. Então, com estas palavras, o anjo vai encorajar José também. Veja que quando José soube da gravidez de Maria, ele tentou fugir. Primeiro, para não causar mal fama ou má fama em Maria, e também para que Maria não fosse morresse apedrejada conforme a lei. Então ele tenta fugir. E o anjo então encoraja a José a se casar com Maria. E o anjo diz assim para José: o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus afirma que a Virgem achou-se ter concebido do Espírito Santo. Isso em Mateus capítulo 1 e o versículo de número 18. Paulo também, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, ele também vai dizer algo sobre esse assunto. Ele também ensina o nascimento virginal, dizendo que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Por essas passagens certamente fica claro, que o nascimento de Jesus foi resultado da atuação do Espírito Santo dentro do corpo de Maria. Então foi o imaterial, o Espírito, e o material, que foi o útero de Maria, então foram envolvidos para gerar Jesus, o Filho de Deus. Maria não poderia ter engravidado sozinha, e nesse sentido
foi simplesmente um milagre que aconteceu. Somente Deus pode fazer este milagre, o milagre da encarnação, e foi o que ele fez. Jesus, ele é o Deus encarnado. Negar uma conexão física entre Maria e Jesus seria sugerir que Jesus não foi verdadeiramente humano. Ou seja, quando nós negamos essa conexão física de Maria com o Espírito que concebera um filho em seu ventre, quando nós negamos isso, nós estamos sugerindo, nós estamos negando que Jesus não foi verdadeiramente humano, e ele o foi. As Escrituras ensinam que Jesus foi totalmente humano, com um corpo físico assim como o seu e assim como o meu também. Agora, esse corpo humano, ele recebeu de Maria, por isso 100% homem. Ao mesmo tempo, Jesus era totalmente Deus, 100% Deus, porque ele foi concebido pelo Espírito. Então, com uma natureza eterna e também uma natureza sem pecado. Porque se fosse ele gerado pelo homem, se tivesse acontecido um relacionamento sexual entre José e Maria, Jesus teria nascido com uma natureza pecaminosa. Mas Jesus foi 100% homem, porque foi gerado no útero de Maria. 100% Deus, porque ele foi concebido no útero de Maria, não em uma relação sexual que Maria teve com José, mas através do Espírito Santo, que Deus fizera este grande milagre, que encarnando-se então, foi onde Deus se encarnou em um homem, e então apareceu para muitas pessoas, e viveu aqui 100% homem, 100% Deus, isso verdadeiramente. Então isto ele recebeu de Maria, conforme está registrado em João 1,14, 1 Timóteo 3,16, Hebreus 2,14 a 17. Então Jesus não nasceu em pecado, ou seja, ele não possuía uma natureza pecaminosa. E por isso, por não ter uma natureza pecaminosa, ele foi então capacitado, ele foi capaz, ele teve todas as características, todas as qualidades, ele teve tudo para morrer pelos pecados da humanidade. Porque o homem o homem em pecado não pode morrer pelos outros que estão em pecado. Então Deus se fez homem sem pecado e morreu pelo homem, porque ele nasceu sem pecado. Jesus, o fato de ter nascido de uma virgem, frustrou a transição da natureza pecaminosa e permitiu que o eterno Deus se tornasse um homem. José, ele era um homem justo. Isso é a leitura diária de terça-feira, Mateus 1,19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José, quando soube que Maria estava grávida, ele para não infamar, para não deixar má fama em Maria, ele intentou deixar ela secretamente. Aqui, José é um homem justo, aqui refere-se à atitude de José quando ele soube que Maria estava grávida antes de se juntarem pelo casamento. Ele soube que Maria estava grávida.
antes de se ajuntarem para o casamento. Parece um tanto estranho a interpretação de Mateus, que classifica José como justo devido à sua atitude. Nesse contexto cultural do Antigo Testamento, justo era a pessoa que praticava a justiça de acordo com a lei. Se José apelasse para a justiça segundo a lei de Moisés, Maria então teria que ser apedrejada, morria de morte de apedrejamento. Isso se não houvesse alguma intervenção das autoridades romanas para impedir tal execução, pois nesse tempo sabemos que os judeus eles dependiam de Roma. Os judeus estavam vivendo conforme a legislação romana, pois eles viviam numa época em que a aplicação da lei tinha algumas limitações impostas por Roma, e Roma, então, o governo de Roma, algumas implicações, alguns mandamentos, algumas ordens, a cultura do Antigo Testamento não era aceitável pelo governo de Roma. Então vamos analisar o caráter de José. Vamos examinar a atitude de José antes da intervenção do anjo, porque o anjo interveio para que José não fugisse. José não quis acusar Maria de infidelidade e por isso ele resolveu deixar ela em segredo. Nem sabemos se às vezes ele terá ido ao pai de Maria para pedir a devolução do que ele teria pago, como era a tradição entre os judeus, pois quando assumia o compromisso de casamento, todo judeu, quando assumia o compromisso de casamento, ele então dava o dote, pagava o dote pela esposa e aguardava então o dia do casamento. Essa atitude não nos mostra um homem justo, muito menos se pensarmos no que era o homem justo nesta cultura. Nesta cultura, o homem justo teria então denunciado a gravidez de Maria, e Maria então teria sido levada a tribunal para morrer de morte de apedrejamento segundo a lei de Moisés. Só que José foi um homem pacífico. É mais fácil nós dizermos que José foi um homem pacífico, que foi um homem conciliador, que foi um homem bom, que foi um homem que preferiu ficar prejudicado, às vezes até assumir aí que ele foi um homem injusto, prejudicado, e apelar até para a justiça que tinha direito. Ele não fez isso. Então, o caráter de José, ainda em Mateus 1:20 a 25, temos a descrição do anjo, que em sonhos ele aparece a José. Muito se diz de Maria como se fosse a mulher escolhida por Deus para concretização dos planos de Deus. Mas José também foi um homem escolhido por Deus para a concretização dos planos de Deus. Então não só foi Maria, José também foi um homem escolhido para a concretização dos planos do Senhor. Apesar de todas as compreensíveis dificuldades, José aceitou prontamente as instruções do anjo que lhe apareceu em sonhos. Agora veja bem, vamos atentar para a profissão de José. José era um carpinteiro. Um carpinteiro, ele raciocina. Um carpinteiro, ele é inteligente, porque ele planeia, ele faz projetos, ele faz planos, então ele pensa
ele é raciocinador, ele é pensador, ele é criador, ele é inteligente. Então José tinha essas características como carpinteiro que ele era. Se ele era um homem assim, pensamos então que não haja aqui, através do sonho, uma ingenuidade de José ou até um fanatismo religioso, porque José era um homem inteligente e sabia o que estava fazendo. Isso mostra que José, ele era um homem de fé e acreditou que realmente, que aquele que falava com ele foi realmente um anjo que apareceu a ele. Então a fé foi uma fé consciente de um verdadeiro escolhido do Senhor. José era um homem pacífico. Nenhum dos evangelistas assistiu pessoalmente a esses acontecimentos. Só Mateus registrou esta fuga para o Egito e o massacre das crianças. Lucas, que foi tão meticuloso, pesquisador, buscador de informações para escrever o seu evangelho, ele próprio afirma logo no início, parece ter rejeitado essas informações ao escrever o seu evangelho. Em Lucas 2, 41 a 50, temos uma referência só a José, embora o seu nome aqui não apareça. Neste acontecimento, tanto José como Maria têm o comportamento de qualquer casal. Ou seja, quando eles voltam da festa em Jerusalém e Jesus desaparece, então tanto José quanto Maria, que foi onde Lucas registra aí o nome José, a presença de José ali, então todo casal teria a mesma preocupação, pois sumiu um filho. Mas quando eles encontraram o filho, veja que Maria assumiu ali uma responsabilidade que era a responsabilidade de José. Ela disse assim: filho, por que nos fizeste isso? Trata-se de uma pergunta que tem certo tom de repreensão, como se estivesse repreendendo Jesus, por Jesus ter sumido, desaparecido ali dos seus pais. A atitude de José e a precipitação de Maria, numa altura em que tal era bem compreensível devido à sua preocupação, então devido à preocupação tanto de um como o outro, então isso saiu de uma forma assim, sem pensar até, da boca de Maria. Então tudo isso mostra que José foi um homem pacífico, que não intervinha sem necessidade, pois não havia necessidade de José chamar a atenção de Maria, porque Maria chamou a atenção de Jesus. Então isso ele não fez. Por quê? Porque José era um homem pacífico, pois que se houvesse alguma repreensão a fazer a Jesus, ele que teria que ter feito, mas Maria fez. E ele não se importou com isso. Como chefe da família, competia ele a tomar essa iniciativa. Agora, mas afinal, nem José e nem Maria compreenderam a resposta de Jesus. Mateus capítulo 1 e o versículo 25 é a leitura diária de quarta-feira. José só conheceu Maria após o nascimento de Jesus. Esse conheceu Maria, nós vamos falar agora, não é conhecer no sentido de conhecer como no sentido pessoal, mas esse conheceu aqui no sentido de José só teve relacionamento sexual com Maria após o nascimento de Jesus. Então o versículo diz assim: ele não a conheceu, ou seja, não teve relacionamento sexual com Maria até que deu à luz o seu filho.
o primeiro filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Jesus é o pai, Jesus e o pai terreno de José é o pai terreno de Jesus por ter se casado com Maria. Veja que José só é pai terreno de Jesus porque José se casou com Maria, não porque ele teve um relacionamento sexual com Maria e gerou então Jesus. Não, ele é pai porque ele se casou com Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então o que a Bíblia fala sobre a virgindade perpétua de Maria? O que a Bíblia diz sobre a virgindade perpétua de Maria? Usando a Nova Bíblia Americana, que é uma tradução católica da Bíblia, podemos ver que a virgindade perpétua de Maria não é ensinada na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 1, versículo 25, da mesma tradução, diz assim: e ele não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Então, José não teve relações sexuais com Maria, até que ela desse à luz a Jesus, o Filho de Deus. O significado desta escritura fica aqui claramente para todos. José e Maria não tiveram relações sexuais até que Jesus nascesse e pronto. Não tem o que discutir aqui. Ele não teve relações sexuais com Maria antes do nascimento de Jesus. Só após o nascimento de Jesus, após Maria ter cumprido lá com as suas obrigações higiênicas, foi que José então teve relações sexuais com Maria. Antes não. Jesus, filho de José. Agora, Mateus capítulo 13, versículo 55, também o versículo 56, na mesma tradução, declara: não é ele o filho do carpinteiro? Veja lá, a sua mãe não é Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão suas irmãs todas conosco? Quer dizer, a Bíblia registra Tiago, José, Simão e Judas, 4 irmãos homens, mas não registra o número de irmãs que nasceu após o nascimento de Cristo nas relações sexuais de José e Maria. Os católicos afirmam corretamente que os termos gregos para irmãos e irmãs nestes versos poderiam também se referir a parentes do sexo masculino e feminino, não necessariamente a irmãos e irmãs literalmente. Entretanto, o significado intencionado aqui, que eles intencionam, que eles pensam que Jesus era filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão e Judas, irmão de algumas irmãs cujos nomes e números não conhecemos. Pai, irmã, pai, mãe, irmão, irmã. Interpretar aqui irmãos e irmãs aqui como primos. Então pai, o pai e a mãe, com seus irmãos, com suas irmãs. Então interpretar isso como se fosse primos ou parentes, depois de mencionar o pai e a mãe de Jesus, se fizer isso como eles fazem, é torcer o significado do texto. Porque o que eles querem dizer com isso? Que Maria manteve-se virgem, sem ter outros filhos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nasceu Tiago, José, Simão e Judas, e também nasceu
outros filhos do sexo feminino, que não são aqui, que a Bíblia não consta quantas foram. A virgindade de Maria, Mateus 12, 46, ainda na versão bíblica americana, enquanto ele ainda falava às multidões, nós vamos ver aqui, provar isso. Veja aqui, enquanto Jesus falava às multidões, Jesus estava ensinando o povo, ensinando a palavra de Deus, falando de Deus para o povo. Sua mãe e seus irmãos apareceram do lado de fora e queriam falar com Jesus. Então aqui vê o aparecimento de Maria com os seus irmãos que queriam falar com Jesus. Então todas essas passagens aqui mencionam a mãe de Jesus e seus irmãos. Também se nós fôssemos olhar aqui seus primos ou os filhos de José em um casamento anterior, porque também seriam mencionados juntamente com Maria tão frequentemente. Então, quer dizer que os primos de Jesus andavam junto com a tia diariamente? Não. A virgindade perpétua de Maria não pode ser vista nas Escrituras. A virgindade ela é forçada nas Escrituras em contradição com o que as próprias Escrituras claramente afirmam. A leitura de quinta-feira, Jesus fez uma releitura das tradições. Então Jesus vai fazer aqui uma releitura das tradições, ele vai trazer aqui o Antigo Testamento e fazer uma conexão com o Novo Testamento. Ele vai apertar mais um pouco aqui quanto os mandamentos do Antigo Testamento. E nós vamos ver aqui do capítulo 5, versículo 21 a 48, alguns mandamentos que Jesus falou aqui. Mas nós vamos ler o versículo 20, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, se a justiça de vocês não exceder, não for melhor, não for mais, não tomar o espaço, né, quanto aos escribas dos fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Agora, a primeira coisa, no capítulo 5, versículo 20, vamos ler de novo: a justiça de vocês deve ser maior, só para darmos aqui clarear um pouco a nossa mente quanto ao versículo. A justiça de vocês deve ser maior que a justiça dos fariseus. Então, esse primeiro versículo ele dá a chave geral de tudo que se segue no conjunto do capítulo 5, versículos 20 até o versículo 48. E a primeira coisa, o primeiro mandamento que Jesus traz aqui é não matar, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Agora, vamos ver aqui. Para observar plenamente este quinto mandamento, não basta evitar o assassinato, porque Jesus vai dizer coisas aqui fortes. Ele diz aqui: é preciso arrancar de dentro de si tudo aquilo que de uma ou de outra maneira possa levar ao assassinato. Por exemplo, o que leva um homem a matar o outro homem? O que leva uma pessoa a matar uma outra pessoa? Era isso que Jesus estava dizendo que o homem deveria arrancar. O que leva isso? A raiva, o ódio, o xingamento, o desejo de vingança, as discussões, as contendas, as invejas, os ciúmes, as brigas
E outros sentimentos e atitudes carnais podem levar uma pessoa a matar uma outra pessoa. E esses sentimentos deveriam ser arrancados de dentro das pessoas. Também Mateus 5, 23 a 24, vai falar do culto perfeito a Deus. Qual é o culto perfeito que Deus quer que nós façamos a Ele? Veja o que ele diz ali. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, se você for à igreja para cultuar a Deus, e você se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, então você deixa a sua oferta diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois você volte para apresentar a sua oferta. Quando nós vamos à igreja, nós vamos ofertar a Deus o nosso culto. Se no caminho nós nos lembrarmos que nós temos falta com o nosso irmão e nós não pedimos perdão a ele e irmos para a igreja, então o nosso culto será em vão. Mas se nós formos e pedir perdão ao nosso irmão, e aí se ele quiser perdoar bem, se ele não quiser, amém, fica com ele. Mas você precisa pedir perdão. E aí você vai e oferece o culto e Deus recebe o seu culto. Então, para poder ser aceito por Deus e estar unido a Ele, é preciso estar em comunhão com os nossos irmãos. Então é preciso você estar em comunhão com os nossos irmãos para que Deus receba o culto que você está oferecendo a Deus, ou mesmo uma oferta, ou um voto, enfim, uma oferta a Deus. É preciso estar em comunhão. Mateus 5, 25 a 26 fala da reconciliação, que tem a ver também com esta comunhão. Um dos pontos em que o Evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação. Nas comunidades daquela época havia medos, tinha muitos medos entre grupos radicais com tendências diferentes, sem diálogo. Ninguém queria ceder diante do outro, esses grupos queriam um ser maior do que o outro. Mateus, então, ele vai aqui iluminar essa situação com as palavras de Jesus sobre a reconciliação, que pedem acolhimento e compreensão. Então, uma reconciliação, ela vai pedir daquele que quer se reconciliar, ela vai pedir dele o acolhimento à pessoa, a recepção à pessoa que vem a fim de se reconciliar, e também a compreensão de tudo aquilo que foi um maldito, né? Uma má palavra, não sei o que foi, mas é preciso haver um acolhimento e é preciso também haver compreensão. O único pecado, e nós descobrimos aqui um outro pecado, porque a Bíblia fala que o único pecado não perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se você blasfema contra Deus, você pede perdão para Jesus. Se você blasfema contra Jesus, você pode pedir perdão para Deus. Se você faz mal contra o seu irmão, pede perdão para o seu irmão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, para quem você vai pedir perdão? Não é? Então veja bem, aqui nós encontramos um outro pecado não perdoado. É o único pecado que Deus não perdoa também é a falta de perdão aos outros. Porque se você não perdoar o seu irmão, Jesus também não te perdoará. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Então você precisa perdoar
para receber o perdão. Então, é um pecado que Deus não perdoa, é a falta de perdão aos outros. Por quê? Porque para Ele te perdoar, você precisa estar em comunhão com o seu irmão. Então, se há alguma coisa, peça perdão e depois você pede perdão para Deus e Deus te perdoa. Então, por isso, procure sempre a reconciliação antes que seja tarde demais. Jesus volta, né? Olha, Jesus não está voltando, Ele volta e nós precisamos estar preparados. O ideal da justiça maior. Por 5 vezes Jesus cita um mandamento ou um costume da lei antiga, que é o que nós vimos agora. Primeiro ele fala de não matar, não cometer adultério, não jurar falso testemunho, olho por olho, dente por dente, amar o próximo e odiar o inimigo. Então, e por 5 vezes também, ele critica a maneira antiga de observar esses mandamentos e aponta um caminho. Ele aponta um caminho novo para atingir a justiça, sendo a justiça o objetivo da lei. Para Jesus, a justiça não vem daquilo que eu faço para Deus observando a lei. Não. Então veja bem, para Jesus, a justiça não vem daquilo que eu faço para Deus, observando a lei, mas sim vem do que Deus faz por mim, me acolhendo como filho. Como explicar isso? O novo ideal que Jesus propõe é este: sede vós, pois, perfeitos, nesse sentido, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Isso quer dizer que eu serei justo diante de Deus, quando procuro acolher, quando eu procuro perdoar, e como nós vimos lá atrás, quando eu procuro também compreender as pessoas, da mesma maneira que Deus acolhe, da mesma maneira que Deus perdoa, da mesma maneira que Deus compreende e me perdoa, apesar dos meus muitos defeitos e pecados. Então, isso que é justo, eu serei justo diante de Deus quando eu procuro fazer como Deus faz, no sentido de ser justo, né? Então eu preciso acolher, perdoar, compreender que não está ali as pessoas, da mesma maneira que Deus faz comigo e com você. Ele também nos compreende, Ele também nos perdoa, Ele também nos acolhe como filhos. E aí então, essa justiça, ela vem sobre nós. Nós somos justos, ficaremos justos, somos justos por isso. Agora, temos também adultério, vigilância e divórcio. Mateus 5, 27 a 28, Jesus diz assim: para não cometer adultério. O que pede de nós este mandamento? O que esse mandamento ele pede de mim? Ele pede de nós. A resposta antiga era esta: o homem não pode dormir com a mulher do outro, ou com uma outra mulher que não seja dele. Veja que João Batista, ele chamou a atenção de Herodes porque ele estava dormindo com a mulher do seu irmão, e por isso cortaram a cabeça de João Batista. Então, adultério é isto. Então esse é um mandamento que Jesus falou também sobre ele. Em Mateus 5, 29 a 30, Jesus fala sobre arrancar o olho
e até cortar a mão. Para ilustrar o que acaba de dizer Jesus, isso sobre adultério e outros mandamentos, Jesus traz uma palavra forte. Isso quer dizer vigiar sobre o que você vê. Jesus não está falando aqui para o homem arrancar o olho, os olhos. Tem pessoas que já até cortaram as genitálias. Tem pessoas que cortaram as mãos. Já aconteceu isso. De pessoas cortarem radicalmente. Mas Jesus não está mandando você cortar a mão, arrancar o olho, ou partir para as suas intimidades, cortar também. Não, Jesus não estava mandando isso. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando para você tirar de dentro de você. Ou para você tirar de você sentimentos, como eu já falei, arrancar sentimentos que pode causar mal às outras pessoas, como o rancor, as mágoas, ressentimentos, iras, contenda, inveja, ciúme e outras mais obras da carne. Trabalhar esses sentimentos a fim de tirar de dentro do seu coração, da sua vida. Vigiar também, vigiar o que você vê. Então arranca, tira dos seus olhos, arranca seus olhos dessa coisa. Se está te prejudicando. E prejudica. Em que área você está sendo prejudicado? Então comece a arrancar, arranca o olho, tire o olho disso, vigie nesta área da sua vida. O que você vê, o que você fala também. O que você está cantando? Está cantando as músicas mundanas que levam os homens a praticarem as obras da carne? Você está compartilhando piadas com os ímpios, escarnecendo de Deus juntamente com aqueles que não querem ter nenhum compromisso com Deus? Cuidado do que você fala, é vigilância, vigiar. Vigiar o que fala e vigiar também o que você faz. O que você está fazendo? É agradável a Deus aquilo que você está fazendo? A forma que você está se comportando? A forma que você está andando? Que você está falando? Que você está pensando? Que você está intencionando? É agradável a Deus? Tem alguma edificação nisso? Tem algum sentido? Agrada ao Senhor? Ou não? Se não, arranca, corta pela raiz, para que isso não venha crescer dentro de você e venha destruir a sua vida espiritual. Então era isso que Jesus estava dizendo quando ele mandou arrancar o olho, cortar as mãos. Mas não é cortar a mão, decepar as mãos e ficar sem os olhos como ficou Sansão, não. Mateus 5, 38 e 32, ele fala da questão do divórcio, que vai ter uma conexão aí com o adultério, né? Ao homem era permitido dar uma certidão de divórcio para a mulher, em qualquer sentido, né? Casou com a mulher, achou ela feia, carta de divórcio. Casou com a mulher, não queria mais, não sabia cozinhar, carta de divórcio. Então qualquer coisa, carta de divórcio. Jesus disse que Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração do povo. Agora, aí Jesus disse assim: eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, aí ele vem assim e diz assim, ele deixa aqui uma exceção, a não ser por causa da fornicação, ou a não ser por causa da prostituição, faz com que ela se torne também adúltera. Então o que se casa com um cônjuge divorciado comete adultério. Agora, veja bem a exceção, a não ser por causa de prostituição, ou seja, o cônjuge que sofreu, que foi vítima de um adultério pelo outro, né? Ele foi vítima, ele sofreu, ele foi traído, esse cônjuge foi traído.
o outro se prostituiu, o outro traiu, o outro fez coisas escandalosas. Então, a vítima pode se casar, Paulo disse assim, com quem quiser, contanto que seja, que essa pessoa esteja no Senhor, esteja servindo a Deus. Então case com uma pessoa de Deus. E a outra pessoa, se quiser ter a salvação, precisa manter-se sem se casar, até Jesus voltar, ou se o cônjuge morrer, então ele fica livre para também se casar. Mas enquanto, se ele quer salvação, precisa ficar ali sem se casar, aguardando a volta de Jesus. Então é isso. Estou aqui falando, interpretando o que diz a palavra. É assim que se diz. E esta é a verdade. Concluindo essa releitura de Jesus, em Mateus 5,33, ele diz assim: foi dito aos antigos, não jurar falso testemunho, não jurar falso. A lei do Antigo Testamento dizia para não jurar falso. E acrescentava que a pessoa deve cumprir os seus juramentos para com o Senhor. Isso na lei. Mateus 5, 34 a 36. Aí Jesus diz assim: eu digo, vocês não devem jurar nunca. Nunca vocês devem jurar. Então ele vai mais além, ele afirma: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum. Não jure nem pelo céu, nem jure pelo trono de Deus, nem jure pela terra, nem jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure por nada, não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, pois você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Então em Mateus 5,37, Jesus vai dizer o que se deve fazer. O sim seja sim e o não seja não. Então para que jurar se você tem palavra? Todas as pessoas que juram, a maioria, 99,9% das pessoas que juram por alguma coisa, ele está mentindo. Porque aquele que honestamente está dizendo uma palavra, ele está dizendo por quê? Porque ele tem certeza do que ele está dizendo. Se ele é honesto, ele vai dizer o sim, sim. Se é não, não. Porque se ele jurar, diz aqui, que aquele que não usa o sim, aquele que faz, que quer jurar, isso vem de uma procedência maligna ao jurar, porque ele vai estar mentindo, e a mentira é do diabo. Então ele propõe, o que você disser além disso veio do maligno. Então é melhor você propor aí uma honestidade através do sim, se for sim, e através do não, se for não. E se você radicalmente quiser forçar uma honestidade, se você quiser forçar, quando o homem quer forçar uma sinceridade, ele sempre vai dizer juro. E aí ele está passando dos limites, não é? E daí isso tudo vem de procedência maligna. Em Mateus capítulo 1, 21, é a nossa leitura diária de sexta-feira, e aqui o nome de Jesus está relacionado à sua missão. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus o Cristo, ele veio para salvar. Então Jesus é um nome de origem hebraica que significa Salvador. Então Jesus significa Salvador. As primeiras fontes de informações sobre a vida de Jesus, mais conhecido mundialmente, são os 4 evangelhos canônicos. Os 4 evangelhos canônicos presentes no Novo Testamento, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles relatam desde o seu nascimento
até a sua morte. Qualquer um desses evangelhos relata do nascimento de Jesus até a sua morte. Segundo as Escrituras Sagradas, Jesus é a imagem central do cristianismo, porque ele é o Redentor da humanidade. Agora, o que significa Jesus? Para o islamismo, Jesus é conhecido como Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria. É considerado um dos principais profetas do Islã. Para um segmento do judaísmo, Jesus é apenas um profeta. Para o outro, Jesus é um apóstata, que se desviou dos mandamentos, que se desviou da lei de Deus. Então, vários nomes são usados para designar Jesus, e entre eles Cristo, Senhor, né? Filho de Deus, Mestre, o Profeta, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Judeus, e assim uma série de nomes. Agora, a interjeição Jesus significa admiração, espanto. Exemplo, Jesus, né, com voz de espanto, quer dizer, que surpresa, não é? Jesus veio, que maravilha! Jesus nasceu. A origem do nome Jesus. O nome Jesus vem do hebraico com essas 4 consoantes. Essas 4 consoantes, J, H, V, H. Isso aqui é chamado de o tetagrama inefável, que significa eternidade de Deus. Agora, porque veja aqui que faltou o J. Por que faltou o J? Essas 3 consoantes aqui é o infinitivo hebraico do verbo ser. E o prefixo é o J. Transpõe os verbos hebraicos. O J, ele transpõe todo J com seu prefixo, ele transpõe os verbos hebraicos para o futuro. Em aramaico, a língua corrente da Palestina, que deu origem a diversos idiomas falados até hoje, o termo Yeshua HaMashiach significa Jesus Cristo Messias e é encontrado no Novo Testamento com a grafia Yeshua HaNatsori. Em português, o nome Javé ou ainda Jeová tem o mesmo significado, a eternidade de Deus. Então, tudo isso aqui para nós falarmos que o nome Jesus em hebraico também significa a eternidade de Deus, né? Tem o J porque fala de um futuro, e se fala de futuro, fala de eternidade. A missão do Salvador. Então aqui o monograma JSH, Jesus Salvador dos homens, do grego isso, IH, sus, aparece nos evangelhos dos apóstolos Marcos e Lucas. A forma latina Jesus Omnibus Salvatore, que é IHS, com essas abreviaturas, foi criada no século XV e adotada por Santo Inácio de Loyola como emblema da Companhia de Jesus, e hoje é um dos símbolos da Igreja Católica. Ishoye é um acróstico que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, com origem também nas iniciais gregas. Mateus capítulo 1, versículo 22, é a leitura diária do sábado. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. O que o profeta disse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, Deus conosco, né? Que traduzido é Deus conosco, ou Deus está conosco. Então o nascimento de Jesus ocorreu conforme o que foi dito
pelos profetas. O cumprimento das profecias. O nascimento de Jesus foi um grande milagre. Um milagre que mudou o mundo. O nascimento de Jesus foi um milagre tão grande que mudou o mundo. Mas não aconteceu sem um aviso. Foi avisado que Jesus nasceria. Quem avisou? Os profetas no Antigo Testamento. Deus deixou sinais ao longo da história na forma de profecias para todos poderem identificar o Salvador do mundo quando ele nascesse. E Jesus, então, o nascimento de Jesus, e Jesus na sua vida, em todos os seus atos, em todos os seus gestos, e tudo que aconteceu com ele, veio então e aconteceu com ele para cumprir, e cumpriu todas as profecias ditas no Antigo Testamento. Por exemplo, temos aqui, nasceu de uma virgem. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anunciou que uma virgem daria à luz. Esse seria o sinal de cumprimento das profecias de Deus. Então Maria, a mãe de Jesus, era virgem quando engravidou, pelo poder do Espírito Santo. Não foi por José. Isaías 7,14 diz, a profecia de Isaías. Ele disse assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Depois, uma outra profecia, a descendência de Abraão. Logo em Gênesis, Deus começou a revelar seu plano de salvar o mundo através de Jesus. Ele prometeu que através de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão foi o pai do povo de Israel e Jesus foi o seu descendente, porque ele descendeu da tribo de Judá. Gênesis 12, 2 e 3 é a profecia. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos dando apenas 4 profecias, viu? Porque são tantas e temos tempo aqui apenas para 4. Então, vamos para a terceira. Era da família de Davi. Quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu o trono a um homem chamado Davi. O povo, quer dizer, Deus deu, o rei que Deus deu para o povo de Israel não foi Saul, foi Davi. Saul, Deus deu como capitão dos exércitos de Israel, e não como rei de Israel. É tanto que quando ele pecou oferecendo o sacrifício que Samuel deveria oferecer, Samuel disse que naquele momento ele estava perdendo de ser coroado como rei. Então ele não era rei ainda. E depois, então, muito menos, não é? Então, o trono de rei, isso foi Davi. Davi, sim, foi um rei dado por Deus. Deus chegou a dizer que Davi seria um rei segundo o coração dele. Como ele era um homem fiel, então Deus prometeu a Davi que a sua descendência reinaria para sempre. E em verdade,
porque Jesus então sentará no trono de Davi. Jesus era da linhagem de Davi e ele reina por toda a eternidade, porque Jesus é da linhagem de Davi. O Salmos 89, versículos 3 e 4, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. A outra profecia é que ele nasceu em Belém. Deus até disse onde Jesus iria nascer. Belém era uma vila pequena, a terra natal do rei Davi. Mas apesar de pequena, Belém recebeu o privilégio de ser o lugar do Salvador do mundo. Olha, nós ficamos alegres que estou aqui, muito feliz, porque essas profecias são profecias que aconteceram. E a volta de Jesus também é profecia e que vai acontecer a qualquer momento. Então a gente fica fascinado com a Bíblia. A Bíblia é coisa linda. Diz aqui, Belém era uma vila pequena, a terra natal do rei Davi. Mas apesar de pequena, Belém recebeu o privilégio de ser o lugar do nascimento do Filho de Deus, do Salvador do mundo. Veja que Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz assim, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja bem, desde os dias da eternidade. Isso já vinha, é plano de Deus que vinha sendo trabalhado por Deus para se cumprir. Então, é maravilhoso a palavra de Deus quando nós estudamos a palavra de Deus. E esse assunto é um assunto lindo, né? Que Deus abençoe graciosamente o irmão Natalino, que escreveu essa lição. Que Deus possa abençoá-lo graciosamente. Nós estamos estudando, está sendo uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida, para que você possa trazer-nos aí mais estudos maravilhosos da palavra de Deus. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família,